Acho que o primeiro ponto é uma dificuldade muito grande de assumir quais são os grandes problemas do Brasil. Antes da gestão, está o fato de que o Brasil tem, vamos dizer, 2 grandes problemas, vamos dizer. É uma sociedade que foi criada para ser intensamente desigual, e é um Estado que foi criado para ser corrupto ou patrimonial. Então, não é que a corrupção acontece, o Estado foi feito para isso. Não é que a desigualdade, a miséria acontecem. A sociedade foi feita para isso. É um trabalho esmerado, de quase 500 anos, é um case de sucesso. Então, quando dá errado uma política em outra direção, a gente não deveria dizer, ah, deu errado. Apesar de todas as tentativas, não deu certo isso. Não, a gente deveria dizer, mais uma vez, triunfou a desigualdade, a injustiça, a miséria, que foi feito com essa finalidade. Quer dizer, se você pensa um país que começa com a escravidão, escravizam-se índios, mandam-se para cá degredados que funcionam como escravos. Depois, uma multidão de negros, acho que 5, 7 milhões de africanos atravessaram o Atlântico, dos quais 20% mais ou menos morriam dentro do barco, gente. E o Laurentino Gomes, no recente livro dele, Escravidão, que eu acho o melhor livro dele, que é extraordinário, ele diz que os tubarões mudaram a rota deles de navegação. Rota de navegação de tubarão parece engraçado. Começaram a seguir os navios negreiros porque jogavam os cadáveres. 20% dos, dos, dos transportados em cada barco, em média, eram jogados ao mar e serviam de comida aos tubarões. Então o Brasil foi feito para isso, foi feito para ter uma desigualdade. Se você pega, por exemplo, no Vale do Paraíba, tanto o estado do Rio quanto o estado de São Paulo, não sei se ainda tem, mas 5 anos atrás, 6 anos atrás, o Ministério Público pediu que parassem certas festas ou certas recepções ou certas visitas em que o dono recebia as pessoas, cobrava um café da manhã, visita à fazenda, e tinha negros vestidos de mucamas e de escravos. Quer dizer, a escravidão faz parte ainda hoje, vamos dizer, de uma espécie de diversão. Você mostra assim, faz parte do show. Então, isso quanto à sociedade. A sociedade foi criada para isso. E quanto ao Estado? Você tem um Estado que foi criado para a apropriação desigual. Então, você tem, por exemplo, de uns anos para cá, as profissões jurídicas do Estado ampliaram muito o combate à corrupção, beleza. E aí você sabe que juízes que combatem a corrupção recebem auxílio moradia, mesmo tendo casa própria na cidade em que vivem. Aí você descobre que eles recebem acima do teto constitucional. Quer dizer, existe um teto constitucional que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então ninguém pode receber mais que isso. Então aqui você tem 11 ministros do Supremo recebem o mais alto valor, em tese. O mesmo valor é recebido por cada um dos 513 deputados e 81 senadores, e pelo presidente da República. Então, há uma pessoa no Poder Executivo, 594 no Legislativo e 11 no Judiciário com o teto. Ministro de Estado recebe menos do que todos eles. Agora, acontece que esses juízes, muitos juízes, segundo uma notícia que saiu no Estadão, vocês teriam que pesquisar, faz uns 2 anos, veria talvez metade dos juízes recebendo acima do teto constitucional. Arrumam-se penduricalhos, arrumam-se justificativas. Então, tem auxílio porque a pessoa assumiu uma segunda comarca, porque viajou, porque isso, aquilo. Então, toda essa coisa, Laís, né? Toda essa coisa Isso. não é não é por acaso, não é porque falhou o sistema, não é porque está Uhum. descontrolado. Foi feito para isso, sabe? Então, quando você pergunta da gestão, a gestão é consequência disso. Se você pensar, então, a gestão tem falhas de gestão, vamos dizer, tem falhas de gestão, mas no essencial, o Brasil dá certo. Dá certo no errado, dá certo no que ele foi feito. Então vamos pegar uma pessoa, por exemplo, que eu acho legal, eu gosto. É uma pessoa bem intencionada, como a Tabata Amaral. A Tabata, ela se preocupou com a falta de planejamento estratégico por parte do primeiro
titular da pasta de educação no governo atual, etc. Ela quer que haja mais eficiência na educação, etc. Tudo bem, gente, tem que ter. Só que o sistema foi feito para outra finalidade. Então, se você não enfrenta essa finalidade outra do sistema e não muda isso, está errado. Não vai adiantar. Vai haver desvio, vai haver sabotagem, vai haver tudo. Dilma. Dilma assumiu a presidência. Eu estava lendo, porque durante 4 anos eu escrevi no Valor Econômico, toda segunda-feira. Minha primeira Uhum. coluna, começo de 2011, foi uma coisa sobre ah, o fato de que Dilma, no começo do governo, era muito aplaudida porque todo ministro acusado de corrupção ela afastava. Afastava para apurar, eventualmente trazia de volta, geralmente não trouxe de volta, mas afastava, e isso ao contrário do que tinha feito Fernando Henrique, que abafava tudo, ao contrário do que fez Lula. Então, ela foi muito aplaudida por isso. Depois de um ano, estavam atacando Dilma porque ela não dialogava, porque ela não conversava com os políticos, etc. Eu acho que eu talvez tenha sido o primeiro a perguntar, mas não é a mesma coisa? A decência que era aplaudida dela não é a mesma dificuldade de diálogo que agora é criticada nela? Será que uma pessoa decente consegue governar o Brasil? Será que você consegue fazer as coisas funcionarem quando o sistema foi todo regulado para produzir desigualdade e produzir a apropriação privada da coisa pública, que é o que a gente chama de corrupção, mas que vai além da corrupção?